Povo precioso, nós viremos a vocês com Breaking News aqui na Rádio Jesus is Lord 105.3, 105.9 FM. E povo amado, isso é absolutamente muito chocante. A profecia de 11 de janeiro do ano de 2021, as palavras dos mais poderosos profetas de Yahweh estão agora tocando em todas as agências globais de notícia. Isso é muito chocante. Todos os noticiários agora estão uma guerra terrível e chocante na Ucrânia. A invasão. É isso que nós estamos ouvindo agora, que está sendo descrito pelos dois mais poderosos profetas de Yahweh naquele 11 de janeiro de 2021. Agora está tocando as palavras dos megas profetas de Yahweh novamente, capturados ao vivo em todos os noticiários globais. Todos os noticiários globais, agora mesmo, povo abençoado, a situação da Rússia e da Ucrânia está se cumprindo de uma forma muito temível agora. As palavras dos dois mais poderosos e temíveis profetas do Senhor. Nas manchetes do Washington Post, diz: a Rússia envia tropas para separar regiões da Ucrânia. Uma nação tentando anexar outro país. E você vê que é isso que está acontecendo agora. Os Conselhos de Segurança da ONU tiveram que se reunir rapidamente, porque esta situação vai afetar todo o globo, o mundo inteiro. É por isso que os mega profetas do Senhor Deus Yahweh avisaram um ano antes de nós vermos o que está passando nos noticiários globais agora. Os dois mega profetas de Yahweh avisaram que haveria pesado envolvimento militar. Você vê que Putin, o presidente da Rússia, comandou tropas para as regiões separatistas do leste da Ucrânia. E então as palavras dos mais temíveis profetas do Senhor Deus Yahweh, eles disseram: porque este povo fala a nossa língua. O leste da Ucrânia é populado por pessoas que falam russo. Então a situação é muito séria agora. A nação da Rússia, o presidente da Rússia agora já comandou tropas para as regiões da Ucrânia. É isso que está acontecendo em todos os noticiários globais agora. As palavras de 11 de janeiro e também 31 de julho de 2021. Agora se cumpriram enquanto nós vemos agora nas nossas noticiários. Então isso se cumpriu de uma forma muito temível. Então o que é que isso quer dizer em direção à gloriosa vinda do Messias, quando os dois mega profetas do Senhor Deus Yahweh vieram até nós 11 de janeiro de 2021 e então explicaram os detalhes daquilo que iria acontecer naquele 31 de julho de 2021, que haveria envolvimento militar. Os dois mais temíveis profetas de Jeová Yahweh falaram e advertiram muito seriamente a respeito do pesado envolvimento militar e que estes são tempos incomuns. O que nós estamos ouvindo naquele tempo, povo amado, o que nós estávamos ouvindo naquele tempo é uma descrição da Terceira Guerra Mundial, totalmente. Então, os dois mega profetas de Yahweh, eles estavam nos advertindo que estes eram tempos difíceis, tempos incomuns, quando os mensageiros de Yahweh estão aqui sobre a terra e, portanto, qualquer coisa pode acontecer. Então, isso é muito sério, povo abençoado. Alguns minutos atrás, a crise da Ucrânia,
A Rússia reconhece as áreas separatistas. Então, no Washington Post, há 5 minutos atrás, você vê a situação na Ucrânia está crescendo. O mundo está em choque mediante o cumprimento da profecia dos 2 mega profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh. Então, abençoados ouvintes, isso é muito sério. Povo amado, abençoados ouvintes, isto é Breaking News, vindo até vocês ao vivo na rádio Jesus is Lord. As palavras da profecia de 11 de janeiro de 2021. Esta profecia está totalmente conectada seriamente à vinda do Messias e agora está se cumprindo, como vocês veem, a situação acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, exatamente como a profecia do Senhor descreveu em 11 de janeiro e então 31 de julho do ano passado. Abençoados ouvintes, um ano antes, o que nós estamos vendo agora nas nossas manchetes noticiosas é os 2 mega profetas. Eles avisaram a respeito da situação que está acontecendo agora e todas as nações agora estão em choque. Você vê que as Nações Unidas estão fazendo reuniões para ver como eles podem sair desta terrível crise entre a Ucrânia e a Rússia. Abençoados ouvintes, eu vejo agora acontecendo nas BBC News. A Rússia comanda tropas para as regiões separatistas. Beloved listeners, you have heard the breaking news. Amados ouvintes, vocês ouviram Breaking News da terrível profecia do Senhor a respeito de uma séria guerra que iria romper, agora se cumpriu, como a Bispa Joanne nos deu detalhes. O exército russo agora entrou na Ucrânia. Isso é Breaking News em todos os noticiários globais. E Bispa Joanne, ela vai voltar aqui. Muito em breve ela voltará ao ar. Abençoados ouvintes, abençoados. Louvado seja o Senhor, Bispa Joanne. Isto é muito sério, absolutamente muito sério, muito sério. Uma profecia, um cumprimento de profecia. As palavras dos 2 mais temíveis profetas do Senhor Deus. As temíveis palavras da profecia de 11 de janeiro de 2021. Isto agora está nos seus noticiários. As manchetes a respeito da situação depois que as palavras dos mega profetas de Yahweh se cumpriram. A crise na Ucrânia. Isso é muito chocante. Rússia comanda tropas até as regiões rebeldes separatistas. O presidente russo Putin comandou tropas para entrarem nas 2 regiões separatistas depois de tê-los reconhecido como estados independentes. É chocante quando um país decide invadir regiões que pertencem a outro país e então ele envia tropas lá. Isso é inacreditável. Este é o ano de 2022 e isso está acontecendo, algo que nunca foi visto desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é absolutamente muito chocante. Então, estes reports na BBC, eles estão mostrando imagens das tropas liberadas à noite, veículos militares indo em direção à fronteira com a Ucrânia. A Rússia diz que as tropas eles estão indo which it has backed since 2014. In another headline on Sky News,
Em outras palavras, eles estão dizendo que está se repetindo o que aconteceu em 2014. E na profecia do Senhor, dos dois mais poderosos profetas do Senhor, eles advertiram em 11 de janeiro de 2021, ele disse que uma nação iria tentar anexar outro país. E isso que nós estamos vendo acontecendo nos noticiários globais agora, os dois mais poderosos profetas do Senhor Deus disseram, um ano antes do que nós estamos vendo acontecendo agora, que haveria sérias negociações com as Nações Unidas. Isso quer dizer que haveria pesada a movimentação militar. É isso que está acontecendo agora. A Rússia decidiu atacar. E neste outro, também descreve os dias escuros da Europa. Estão prevendo dias escuros na Europa. E os mega profetas do Senhor disseram que esses são tempos incomuns, quando os mensageiros de Yahweh estão aqui e falando diretamente com o Senhor Deus, os precursores do Messias. São tempos incomuns, de fato, povo amado, incomuns. Incomuns, de fato, verdadeiramente, nunca foi visto antes, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, você vê que o mundo está se preparando para entrar na Terceira Guerra Mundial. Isso é uma terrível situação na Terra agora. As palavras dos mais poderosos e temíveis profetas do Senhor. Então, novamente, isto já capturou todas as manchetes dos noticiários globais agora. E está afetando todas as nações da Terra. O mundo está em choque, terror e temor. Povo amado, abençoados ouvintes, isso é muito sério, porque em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus falou a respeito dos dias nos quais nós estamos vivendo, os dias de Elias, os dias dos dois mais temíveis profetas do Senhor. E ele falou a respeito dos dias que precederiam a sua vinda.
Esta profecia vai ser tocada no ar para que vocês possam ouvir o que aconteceu em 11 de janeiro de 2021 e novamente a profecia veio em 11 de julho de 2021. Abençoados ouvintes, que chocante, que tempo chocante na história da Terra, e agora mesmo vamos ouvir a profecia. Vamos ouvir a gravação da profecia do Senhor que foi dada em 11 de janeiro de 2021. Vamos ouvir a profecia do Senhor, abençoados ouvintes. O Senhor falou comigo. Eu vejo uma disputa por território. Eu vejo uma disputa por território. Eu vejo uma disputa de território que está vindo. Um país tentando abrir... Eu vejo uma disputa de território vindo ao redor desta parte, essa parte do mundo. Uma disputa de território, uma nação tentando anexar outro país. E ele... I remember just yesterday, the Lord Yahweh spoke with me. O Senhor Jeová Yahweh falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Eu acabei de compartilhar com vocês na nossa transmissão global, no nosso culto global, e você vê muito claramente que o Senhor está reunindo e chamando a sua atenção para o fato de que é tempo de se preparar, se arrepender, ser santo, receber Cristo e ser justo, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está vindo. Nós estamos vivendo em tempos tão históricos, nós estamos vivendo em tempos tão incomuns, quando agora os mensageiros de Yahweh, aqueles que estão tendo contato direto com Ele e anunciando para vocês tudo o que está acontecendo na dimensão celestial a respeito da vinda do Messias. Eles anunciaram super gloriosos anéis de casamento no céu. E eles também anunciaram abertamente para vocês que eles viram a igreja entrar os gloriosos degraus baixados. E ontem anunciaram que eu vi a glória também descendo, super gloriosa, resplandecente. A glória de Deus descendo em nuvens. Então abriu a porta e eu pude ver dentro do céu. Ontem. Então agora vem um que vê dentro do céu, até mesmo visita o céu e volta e fala com vocês que vantagem vocês têm sobre outras gerações. Que agora há um contato direto entre o céu e a terra e Deus está fazendo tudo para capturar os seus corações, capturar a sua atenção em direção ao glorioso reino de Deus, pelo único propósito de que vocês se preparem, nunca pereçam e escapem deste juízo de Deus que está vindo. E nós vimos muito claramente que estas coisas estão acontecendo, estas coisas incomuns. Alguém que está aqui embaixo na terra, então ele se levanta e ele chama Deus Pai para vir na nuvem da sua glória, na mais aterrorizante glória que se moveu através do deserto, trazendo-os para a terra prometida. E em um lugar público ele anuncia isto, e no lugar público o Senhor responde para ele. Então, se há algo que deve fazer com que você jamais perca o céu, é isto. Isto é Deus Pai, Ele mesmo. Ele mesmo. E ontem, o que nós não compartilhamos com vocês, novamente Ele me disse para lembrar todas as nações a respeito do preço que Cristo pagou na cruz. E ele me mostrou a cruz do Calvário, a grande cruz, a cruz de Jesus, e os pregos, como que eles pregaram. Ele me levou lá atrás no tempo, como que os pregos e também os espinhos que foram enterrados na cabeça dele, atravessando a pele e o sangramento, o rio de sangue que começou a escorrer da cabeça onde os espinhos tinham enterrados, fluindo em todas as direções sobre a face dele
e sobre o rosto, escorrendo. Então, eu compartilhei apenas com alguns aqui durante a noite, durante o nosso postscript, depois que nós terminamos a transmissão. Entretanto, agora eu posso compartilhar com vocês. Ele me lembrou novamente para trazer para vocês a sua total atenção para o fato de que Cristo pagou um preço tão horrendo por vocês. Então, não deixem isso. Não esqueçam isso. O próprio Deus desceu e morreu por vocês. Não deixam isso. Não esqueçam disso. Não acabem no inferno em vergonha. Será vergonhoso que depois de pagar um preço tão horrendo, tremendo, inacreditável, Ele é Deus, mas Ele veio e morreu por vocês. Então Ele está dizendo, não esqueça isso, não perca isso. Não perca isto para que o diabo não minta para você. E agora você vai para o inferno depois que Cristo pagou um preço tão tremendo? Não permita. É sobre isso que é toda essa narrativa, toda essa conversa é a respeito disso. Não concorde de ir para o inferno depois de tudo isto. É isto que o Senhor está dizendo para vocês. Então, nós nos encontramos em um tempo tão tremendo, em um lugar como nunca antes, onde o Senhor Yahweh está chamando a igreja a partir lá de cima das janelas do céu. Abriu a janela do céu e essencialmente acenando para a igreja, dizendo, veja, o céu está pronto. Quando eu vi aquela tremenda visão ontem, eu temi e disse, uau, o arrebatamento está prestes a acontecer. O arrebatamento está prestes a arrepender. A gloriosa igreja está prestes a ser levada embora. E lembre-se que nenhum outro anúncio vai acontecer. Este é o anúncio final. Este é o último chamado ao arrependimento. E quando acontece, através daquela janela, a igreja vai entrar. Entretanto, em um outro tempo, no ano de 2021, o Senhor começa de uma forma tremenda, mostrando a glória, o resplendor e a magnificência da sua glória saindo. E então agora a entrada permaneceu aberta, como um sinal daquilo que está em João, capítulo 14, de 1 a 3. Aquelas mansões estão prontas para vocês. Em outras palavras, ele abriu a entrada do céu e dizendo, veja, o céu está pronto para vocês. Então o Senhor fez tudo possível para chamar a sua atenção para a gravidade deste evento que está vindo, que o Messias virá nas nuvens no ar, aqui em cima no céu, como bom pastor, cujas ovelhas conhecem a sua voz. Ele vai chamar as suas ovelhas e aqueles nos túmulos vão acordar e eles receberão corpos gloriosos para a habitação do seu espírito e alma e eles vão subir no resplendor da glória das suas vestes e dos seus novos corpos, os eternos corpos. Então agora, aqueles que são santos e santos, lembre-se que a palavra-chave é santo, também serão transladados para o encontro deles nos ares e então vão entrar naquela entrada que eu vi aberta ontem. A entrada agora está aberta, então se você me perguntar, eu vou dizer, a mensagem é simples, nós estamos sentados no limiar da eternidade, nós estamos sentados no limiar do arrebatamento, a hora para se arrepender e se apartar de todo o pecado. Há tanto pecado ilusório nesta terra, o pecado da imoralidade sexual. Isso já é velho demais agora. Isso é realmente já muito velho. Eu ainda fico pensando se alguém ainda está se enlameando no pecado sexual, ainda rolando na lama. Não! A Bíblia se diz rolando na lama depois de ter sido lavado. Não, isso é velho demais. A mentira, o pecado da mentira é muito velha, mas a sabedoria já veio para a igreja, já veio para o cristão, pelo Espírito Santo, meu amigo, mas agora a busca pela justiça e pela santidade agora deve ser o seu dever principal. Todos vocês devem estar buscando a justiça e a santidade, porque é isso que vai te dar a eternidade no reino de Deus. Eu vi uma disputa territorial nesta parte do mundo e eu vi disputas acontecendo e um grupo perde, então ao mesmo tempo. Eu vejo avivamento. O Messias está vindo, o povo abençoado, que vocês sejam sábios.
que a sua sabedoria não fale nisto, porque lembre-se que a eternidade é um tempo muito longo, a vida nesta terra está sendo desmantelada. Veja o coronavírus, o Reino Unido está muito ruim agora, as palavras da minha língua, isso já deve te fazer ouvir muito bem a forma como eu feri a terra com o coronavírus, só isso já deve te fazer ouvir cuidadosamente e tremer nas palavras da minha língua. Em cada ocasião, quando eu venho até vocês, eu falo, vocês nações da terra, vocês devem correr, se ajoelhar e se arrepender, receber Cristo, ser santos e se preparar. Se você ver a gravidade como o peso das palavras da minha língua capturaram a mídia por mais de um ano, a cada segundo, a cada minuto, toda a terra está preocupada. Criancinhas, jovens, marido, esposa, todos, antes de sair de casa, tem que dar as devidas considerações à minha palavra, porque essas palavras feriram a terra com o coronavírus. A vida na terra, essencialmente, o Senhor está dizendo que ele trouxe toda a terra debaixo da jurisdição das palavras da língua dos dois megas profetas. Lembre-se, as máscaras, o medo de infecção. E ontem eu falei de uma nova infecção que virá quando os olhos, o outro tipo que vai trazer os olhos vermelhos, e eu vejo as pessoas tossindo e espirrando, e o sangue enche, o olho fica vermelho. Eu acho que veias, vasos rompem no cérebro pela intensidade da tosse e então escorrem e fazem uma hemorragia nos olhos. Então, somente estas palavras, até mesmo os gafanhotos bíblicos, sem mencionar o lockdown do Egito, que eu trouxe de volta e trouxe para este tempo, para esta era, quando todos estavam trancados como no Egito. Então isso deve te fazer tomar gravidade nas minhas palavras e começar a se arrepender e preparar-se para a vinda do Messias. Tudo que precisa ser falado, tudo que deve ser falado para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, eu falei. E eu tenho falado exatamente como Deus Pai me instruiu, que aqueles que têm ouvido se preparem e preparem o caminho para a vinda do Messias. Obrigado, muito obrigado, que o Senhor os abençoe. Essa profecia foi de 31 de julho de 2021. Que chocante cumprimento da profecia do Senhor, povo abençoado, que terrível cumprimento desta profecia que acabamos de ouvir. E eu tenho aqui na linha o pastor sênior Randy, louvado seja o Senhor, pastor Randy, no escritório central. Praise the Lord. O meu nome é Senior Pastor Randy, eu estou ligando ao vivo de Nairobi. Eu estou aqui na linha com o bispo Lusuete e o pastor Eugene e amados ouvintes, abençoado, povo abençoado. Nós ouvimos esta chocante profecia do Senhor, dada há mais de um ano atrás, em 11 de janeiro do ano de 2021, quando os dois mais poderosos e mais temíveis profetas do Senhor vieram ao vivo no ar globalmente e avisaram a respeito da situação que nós estamos vendo agora nos nossos noticiários, uma disputa territorial vindo de um país contra o outro, uma nação tentando anexar parte de um outro país, porque eles estão dizendo que estas pessoas naquela área falam a nossa língua. Amados ouvintes, os mais poderosos profetas do Senhor, naquela séria profecia, o Senhor também advertiu que esta seria uma guerra muito, muito séria e que iria envolver, inclusive, as Nações Unidas. O que você vê agora é uma notícia que essas são agora breaking news que estão acontecendo agora. Você vê que Putin comanda tropas para entrar ao leste da Ucrânia. Então, as Nações Unidas agora estão se reunindo quando agora Putin reconhece essas duas regiões separatistas da Ucrânia. Essas são as chocantes palavras dos mais poderosos profetas do Senhor se cumprindo e sendo tocados através de todos os noticiários globais. Isso é muito sério. Quando eles disseram que haveria uma séria disputa territorial
uma nação tentando anexar parte do outro país, porque ele diz que aquele povo naquela área fala a nossa língua. E essa disputa iria envolver as Nações Unidas, iria envolver pesado envolvimento militar, o que você vê agora acontecendo através dos noticiários globais, das manchetes em todo o globo. Isto são break news que estão acontecendo agora na CNN. As últimas notícias da crise na Rússia, você vê que Vladimir Putin comandou as tropas russas para entrar nas duas regiões separatistas ao leste da Ucrânia. Estas são as notícias que estão vindo agora, estas são as notícias principais. Putin quebra totalmente as leis internacionais. Isso é muito sério. Essa é a profecia, é isso que os poderosos profetas do Senhor advertiram naquela profecia de 11 de janeiro de 2021. Esta profecia que está sendo tocada agora. Mais uma vez, povo amado, meu nome é Senior Pastor Randy, e antes de eu passar para Bispo Lusuete e Pastor Eugene, para também falar sobre isso, vocês veem as palavras dos mais poderosos e mais temíveis profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh, quando eles vieram ao vivo no ar globalmente naquele 11 de janeiro de 2021. Há mais de um ano atrás, e advertiram a respeito de disputas territoriais que estavam vindo. Um país tentando anexar partes do outro país, porque eles disseram que estas pessoas naquela região falam a nossa língua. E os mais poderosos profetas do Senhor advertiram naquela profecia que isso iria envolver as Nações Unidas, e você vê agora todas as manchetes dos noticiários globais, você vê que as Nações Unidas estão fazendo uma reunião de emergência para condenar a invasão de tropas por Putin na Ucrânia. E então, você vê os noticiários a cada minuto. Agora, novamente, break news. O Jerusalem Post está dizendo que o embaixador dos Estados Unidos está dizendo que a Rússia agora está tentando ressuscitar o Império Russo. Então você vê as noticiários aqui em Al Jazeera falando a Rússia anexou regiões da Ucrânia. Muito sério. A gravidade, o peso das palavras dos mais poderosos profetas do Senhor, ao vivo agora em Euronews. Putin comanda tropas russas para entrar na Ucrânia. Isto é muito chocante, povo abençoado, ver que as palavras dos mais temíveis profetas do Senhor estão se desdobrando nas nossas noticiários. Isto são notícias, são breaking news, que Putin comanda tropas para entrar ao leste da Ucrânia. A Rússia está enviando tropas. Então, novamente, a União Europeia está dizendo que a Rússia está indo para uma grande invasão. Isso é muito chocante. Você viu a Rússia fazendo acusações contra o Conselho de Segurança da ONU. Então, essas são as palavras dos megaprofetas que agora parece que está se desenrolando para uma guerra mundial. Então, a Rússia está planejando a maior guerra desde
1945. Isso é o primeiro-ministro da Ucrânia que disse. Então isso é muito chocante. O poder das palavras dos mais poderosos profetas do Senhor, o peso destas palavras, literalmente capturaram todas as manchetes noticiosas globais. Isso agora vai levar a uma seríssima crise global que vai se desenvolver em uma guerra mundial, assim como os mega profetas do Senhor, Deus Jeová Yahweh, falaram na profecia. Estas são sérias breaking news. Ele diz que o primeiro-ministro, o presidente turco, diz que o reconhecimento da Ucrânia é inaceitável. Você vê que isso agora está gerando sérias reações através do globo. Isso agora são breaking news, agora mesmo. Breaking news através de todo o globo. Essas são as histórias mais importantes. Sky News diz que a invasão já começou. Isso é uma declaração do Reino Unido. Outro breaking news, outra manchete. Isso agora é outra notícia. A crise na Rússia agora vai trazer as sanções da NATO contra Putin e a Rússia. Então você vê Al Jazeera, breaking news. Estes são breaking news, são manchetes agora. As Nações Unidas advertiram e a Rússia para parar com essa hostilidade imediatamente. Você vê que é muito sério, assim como os mais poderosos profetas do Senhor advertiram naquela profecia de 11 de janeiro de 2021, quando eles vieram ao vivo no ar e eles avisaram a respeito de uma disputa territorial. Um país tentando anexar partes de outro país porque pessoas naquelas áreas falam a sua língua. Então você vê agora que isso capturou toda a mídia global. Muito, muito sério. Isso são breaking news que estão acontecendo agora. Washington Post diz, os Estados Unidos preparam rígidas sanções. E os Estados Unidos dizem, Kremlin forçaram a invasão de territórios anexados. Russas forças entraram nos territórios. Então os oficiais dizem, então as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor estão se desenrolando agora. As tropas russas já invadiram a Ucrânia. Isso é muito sério, muito chocante. Outra breaking news do New York Times, ele diz, Putin, a invasão de Putin na Ucrânia isto vai trazer um futuro muito negro. Então, a invasão de Putin na Ucrânia. Este é um novo capítulo, muito sombrio e muito funesto essa invasão. É isso que ele está dizendo. Exatamente como os mais poderosos profetas do Senhor advertiram naquela profecia que esses são tempos em comum, e agora você vê o mundo inteiro está em terror e choque acompanhando as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor. Isso é muito sério, isso é muito chocante. As palavras daquela profecia de 11 de janeiro de 2021, há mais de um ano atrás, se cumprindo e se desenrolando diante dos nossos olhos. Isso agora é NBC News, e ele diz, Putin comanda tropas a leste da Ucrânia para reconhecendo as regiões separatistas. Outro diz, Putin assina um decreto reconhecendo a independência das regiões separatistas ao leste da Ucrânia. E outro, ele diz, Nações Unidas já estão declarando sanções mediante o decreto da Rússia, porque isso é uma quebra das leis internacionais. Então, essa é uma crise muito séria desenrolando agora. Novamente, aqui são breaking news. Várias companhias aéreas já pararam os voos para aquela região pelas tensões com a Rússia.
Agora, as companhias aéreas já ajustaram seus voos em vista destes desdobramentos. Então, vocês veem que isso é muito chocante, muito temível. Estas são as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor se cumprindo diante dos nossos olhos. E ele veio e falou ao vivo na Rádio Globalmente em 11 de janeiro de 2021. Há mais de um ano atrás, eles disseram que eles tinham visto uma séria disputa territorial entre uma nação e outro país, um país tentando anexar partes de outro país, porque eles disseram que estas pessoas naquela área falam a nossa língua. Agora nós vemos como que está se desenvolvendo muito seriamente. Estas são notícias se desenvolvendo, outras breaking news que estão fluindo furiosamente em todos os noticiários, vindo a cada segundo, a cada minuto. Abençoados ouvintes, as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor agora são top breaking news, são manchetes através de todo o seu noticiário global. Você pode passar por todo o seu noticiário global, você vê que as Nações Unidas chamaram uma reunião muito séria para condenar a Rússia. Então, você vê o terror e o choque dos tempos incomuns nos quais nós entramos. Então, você sabe que realmente o Messias está vindo, o povo abençoado. Isso é muito chocante. Eu vou agora passar para você, Bispo Lucete. In the history of the church. Praise the Lord, Senior Pastor Randy. Praise the Lord, Senior Deputy Archbishop Michael Newman. My name is Senior Pastor Randy once again, and I'm right here on the line with Senior Bishop Lufleti and Senior Pastor Eugene. Aqui é o Pastor Randy novamente. Eu estou na linha com Bispo Lufleti. Estamos vendo todos os breaking news através de todo o globo, as palavras dos dois mega mais poderosos profetas do Senhor, mais temíveis, que eles deram naquela 11 de janeiro de 2021, quando eles disseram que eles estavam vendo uma disputa territorial
uma nação anexando parte de outro país e dizendo, isto é porque esta nação, eles dizem, essas palavras, eles disseram, porque o povo daquele país fala a nossa língua. Então, e eles disseram que isso desencadearia uma crise muito séria que envolveria as Nações Unidas. E o que nós vemos acontecendo agora, povo abençoado, o que você vê acontecendo agora através de todos os noticiários globais, é uma séria disputa territorial entre a Rússia e a Ucrânia, que já está se movendo para desencadear uma séria guerra mundial. Abençoados ouvintes, o meu nome é Bispo Lusuete e isso é muito chocante o que você está vendo nos seus noticiários, muito chocante. Breaking news correndo através de todos os noticiários globais. Vocês podem ver as palavras dos dois mais poderosos profetas profetizados em 11 de janeiro de 2021. Um ano depois, então, você abre o seu noticiário, as suas notícias, e você vê estas palavras. Eu estou muito chocante. Eu agora estou vendo NBC News. E eles dizem que a invasão da Rússia na Ucrânia já começou. A Rússia já invadiu partes e regiões da Ucrânia. Essas são a repetição das palavras dos mais poderosos profetas do Senhor quando eles vieram ao ar na guerra, a respeito da guerra que está vindo, esta guerra que você está vendo agora no seu noticiário global. E as pessoas estavam dizendo, estas pessoas falam a nossa língua, a profecia dizia isso e eles vivem como nós. Então, eles já descreveram várias características dessa guerra. E eles falaram do envolvimento dos Conselhos de Segurança da ONU e também envolvimento militar. Então, vocês viram que agora o Conselho de Segurança da ONU já está reunido. E a Rússia já começou a invadir a Ucrânia. Então você vê que a NATO disse que agora a NATO já anunciou que a Rússia está agora se movendo em direção ao leste da Ucrânia. Isso são notícias, breaking news na BBC, que a Rússia envia tropas para as regiões rebeldes da Ucrânia. Isso é muito chocante. Todo mundo está em choque agora. Está em todos os noticiários globais as palavras dos mais temíveis profetas do Senhor. Isso está chamando a atenção de todo mundo agora. Você vê o Conselho de Segurança da ONU, a Casa Branca já está liberando uma ordem executiva, já estão liberando sanções para a Rússia. Isso é muito chocante. Muito chocante, abençoados, preciosos ouvintes, muito temível. A poderosa profeta do Senhor, que foi dada em 11 de janeiro do ano de 2021, se cumpriu terrivelmente, como você agora pode ver em todos os noticiários globais. Agora, todos os noticiários estão anunciando que os exércitos
exércitos russos estão invadindo a nação da Ucrânia. Enquanto continuamos com essas breaking news, eu quero trazer esta profecia novamente para vocês poderem ouvir a profecia que os mais poderosos profetas do Senhor deram em 11 de janeiro de 2021. Vamos ouvir novamente esta séria profecia do Senhor, abençoados ouvintes. O Senhor falou comigo, eu vejo uma disputa por fronteira, eu vejo uma disputa territorial, eu vejo uma disputa territorial que está vindo, um país tentando tomar parte de outro país, eu não vou mencionar agora, mas eu vejo uma disputa territorial vindo ao redor desta parte do mundo, uma disputa territorial, um país tentando anexar parte de outro país, e eles estão dizendo, não, é porque eles falam a nossa língua, aquelas pessoas naquela área falam a nossa língua. As pessoas naquela área entendem, eles vivem assim, eles vivem como nós e falam a nossa língua. Então eu vejo uma disputa territorial que está vindo e normalmente isso vai envolver, eu vejo muito envolvimento das Nações Unidas em negociações, normalmente isso envolve muitos militares também. Então eu vejo estas coisas vindo à Terra, estas coisas estão vindo à Terra. E lembre-se que ontem o Senhor Yahweh falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias ontem, e eu compartilhei com vocês durante a transmissão global nos nossos cultos, e você vê muito claramente que o Senhor está chamando e atraindo a sua atenção para o fato de que é tempo para agora se preparar, se arrepender, ser santo, receber Cristo e ser justo, porque o reino de Deus está pronto, está próximo, o reino de Deus está vindo. Nós vivemos em tempos tão históricos, nós estamos vivendo em tempos tão incomuns, quando os mensageiros de Yahweh, aqueles que estão tendo contato direto com Ele e anunciando para vocês tudo o que está acontecendo na dimensão celestial a respeito da vinda do Messias. Eles anunciaram as super gloriosas alianças de casamento no céu, e eles também anunciaram abertamente para vocês que eles viram a igreja entrar e os gloriosos degraus, a escada gloriosa já baixada. E ontem o Senhor me mostrou a porta aberta e eu pude ver dentro do céu agora. Blessed people, beloved listeners, it's now 4 minutes after 3 p.m. East African time.
My name is Ranson and we are coming to you live here on Jesus is Lord Radio 105.3 O meu nome é 105.9 Bispo Renzo, FM. estou vindo até vocês em 105.3, 105.9 FM. Povo precioso, isto é Breaking News. Nós estamos vindo até vocês nesta tarde com Breaking News. Nós estamos vindo com Breaking News nesta maravilhosa tarde, preciosos ouvintes, a profecia do Senhor, a profecia dos dois mais poderosos e mais glorificados e mais temíveis profetas do Senhor Deus Yahweh, a profecia que eles deram em 11 de janeiro do ano de 2021, exatamente um ano atrás, agora se cumpriu da forma mais chocante. E quando você olha os últimos desenvolvimentos desta profecia, preciosos ouvintes, a forma como o Senhor Deus Todo-Poderoso tem continuamente dramatizado as palavras dos dois mais poderosos profetas do Senhor Deus Yahweh, para que possamos ver a precisão das palavras deles se cumprindo da forma mais chocante, mais temível. Isso é absolutamente muito sério. Mais uma vez, povo precioso, amados ouvintes, nós estamos vindo até vocês na rádio Jesus is Lord 105.3, 105.9 FM com Breaking News. Isso é Breaking News, povo precioso, enquanto estamos transmitindo estas Breaking News. A profecia do Senhor Deus Todo-Poderoso, que os mais poderosos e mais temíveis e mais glorificados profetas do Senhor Deus Jeová Yahweh deram em 11 de janeiro do ano de 2021, se cumpriram da forma mais séria e mais terrível. E quando olhamos os últimos desenvolvimentos, os últimos desdobramentos desta profecia, é absolutamente muito chocante, povo abençoado. Porque é isso o que nós estamos vendo, que está em todos os noticiários globais, globalmente. Então, quando você olha as últimas breaking news em todos os noticiários globais, é isso que está sendo apresentado agora. Assim como nós continuamos apresentando o cumprimento destas palavras dos mais poderosos, mais temíveis e gloriosos profetas do Senhor Deus Yahweh, nós vamos diretamente para dar estas breaking news, porque estas são breaking news em todos os noticiários. Amados, isto são breaking news, isto são palavras que trazem urgência para nós. Nós queríamos realmente transmitir isto para que os povos e nações de língua portuguesa possam ter e sentir esta urgência que a Rádio do Quênia está transmitindo, sob o comando dos dois mais poderosos profetas do Senhor, para que as nações e os povos de língua portuguesa não durmam mais, não estejam dormindo agora diante do cumprimento de uma profecia que pode desencadear uma guerra mundial, e nem sabemos porque de um lado estão todas as nações da Terra, do outro lado estão um bloco formado pela Rússia, pela Síria, e nós sabemos que também que o Irã está deste lado, temos a potência da China do lado de Putin. Então é uma batalha de gigantes mesmo. Então, amados, isto está falando da vinda do Messias. Na profecia, os poderosos profetas do Senhor, nós observamos maravilhosamente como que o Senhor Deus, Ele não perde o foco, Ele está anunciando muito fortemente o sacrifício de Jesus, o preço que foi pago para que, na verdade, toda a humanidade não precisasse passar pelo que está aqui na frente. Maravilhosamente, enquanto o Senhor anuncia um evento que iria acontecer um ano depois, e a Bíblia fala que quando as palavras deste profeta se cumprem rapidamente, cuidado, temam.
Então, um ano depois, o Senhor ainda deu um ano para a igreja se arrepender, para que a humanidade pudesse ouvir essa voz, mas agora é um tempo em que os profetas disseram, é tempo de correr, se ajoelhar, se arrepender dos seus pecados, chamar as suas famílias, abrir o jogo para eles, falar claramente que o que está acontecendo, se o Senhor Deus não segurar esta situação, pode desencadear um desmantelamento da terra que já está abalado pelo coronavírus, todas as instituições financeiras. Então, vamos prestar atenção. O Senhor está nos comandando para corrermos e subirmos este monte muito rápido sem olhar para trás. O Senhor quer nos levar a um lugar de segurança, debaixo das asas dele, para que quando tudo isso estiver acontecendo, nós não sejamos abalados, porque nós buscamos refúgio no Senhor. E é isso que o Senhor Deus está pedindo de todos nós agora, que nós estejamos buscando refúgio no Senhor, nos lembrando do sacrifício de Jesus para aniquilar o pecado, para que nós possamos, o pecado que nos separou de Deus e nos matou, nos separou da vida eterna, para que agora nós possamos voltar para Deus, para que Deus possa nos reconhecer como seu povo e então nos proteger e no tempo certo nos remover da terra. Fica aqui um alerta muito grave, que todos aqueles que têm sabedoria, todos aqueles que temem a Deus, que amam a Deus, agora têm que se apegar ao Senhor de todo o coração. Não importa o que vai acontecer na terra. Nós sabemos que o Brasil esteve com Putin recentemente, eles assinaram acordos envolvendo negociações, envolvendo comércio, exatamente num tempo quando o resto do mundo, a NATO, a ONU, eles vão estar assinando o oposto, sanções, vão cortar todo tipo de comércio, todo tipo de envolvimento para realmente quebrar a economia russa. Então nós vemos que o Brasil está numa situação complicada e nós temos que nos arrepender. Eu vou traduzir essa profecia, então nós vamos encerrar e aguardar os eventos. Eu vejo uma disputa por território. Eu vejo uma disputa territorial que está vindo, um país tentando anexar parte de outro país, eu não vou mencionar agora, mas eu vejo uma disputa territorial vindo a esta parte do mundo, uma disputa territorial, um país tentando anexar parte de outro país, e eles estão dizendo não, porque eles falam a nossa língua, aquelas pessoas naquela região falam a nossa língua, aquele povo naquela região, eles vivem assim como nós e eles falam a nossa língua. Então eu vejo uma disputa territorial que está vindo e normalmente isto vai envolver, eu vejo muito envolvimento das Nações Unidas. Normalmente isso envolve também muitos militares, muito movimento militar. Eu vejo estas coisas vindo à Terra. Estas coisas estão vindo à Terra. E lembrem-se que ontem o Senhor Yahweh, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Ontem eu compartilhei com vocês nas nossas transmissões globais e vocês veem muito claramente que o Senhor está atraindo e chamando a atenção de vocês para o fato de que é tempo para agora começar a se arrepender, ser santos, receber Jesus e ser justo, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está vindo. Nós vivemos em tempos tão históricos, nós vivemos em tempos tão incomuns, quando agora os mensageiros de Yahweh, aqueles que têm contato direto com Ele e estão anunciando para vocês tudo o que está acontecendo na dimensão celestial a respeito da vinda do Messias. Eles anunciaram os super gloriosos alianças de casamento no céu
E eles também anunciaram abertamente para vocês que eles viram a igreja entrar, a escada gloriosa baixada, e ontem eu anunciei que eu vi a glória sair, super gloriosa, o brilho, o resplendor e a magnificência da glória de Deus vindo em nuvens, e então abriu uma porta, então eu pude ver dentro do céu ontem. Então, agora aqui vem um que vê dentro do céu, até mesmo visita o céu, e volta e fala com vocês. Que vantagem vocês têm sobre as outras gerações? Que agora há um contato direto entre o céu e a terra. E Deus está fazendo tudo para capturar os seus corações, capturar a sua atenção para o glorioso reino de Deus, com o único propósito de que vocês se preparem e não pereçam deste juízo que está vindo. E nós vimos muito claramente que estas coisas estão acontecendo, estas coisas incomuns. Alguém fica aqui na terra, está de pé aqui na terra e chama Deus Pai para vir nas nuvens da sua glória, na mais temível nuvem que moveu os filhos de Israel através do deserto, trazendo-os para a terra prometida. E em um lugar público, ele anuncia isto, e em um lugar público, o Senhor responde para ele. Então, se há algo que deve fazer com que vocês jamais percam o céu, é isto. Isto é o próprio Deus Pai. Ele mesmo. E ontem, o que eu não compartilhei com vocês, novamente, ele me falou para relembrar todas as nações a respeito do preço que Cristo pagou na cruz. E ele me mostrou a cruz do Calvário, a grande cruz, a cruz de Jesus. E os pregos, e como ele me levou lá atrás no tempo, como que os pregos atravessaram, e também como que os espinhos enterraram na cabeça dele. Ao mesmo tempo, amados, juízo e redenção. Que aqueles que têm ouvidos ouçam, aqueles que têm um coração para temer, temam, aqueles que amam a Deus e não querem ser separados dele, agora devem se arrepender dos seus pecados, e arrependimento significa separação do pecado, do mundo, morrer com Cristo nesta cruz para a sua carne, que ama o mundo, que ama as coisas deste mundo, está apegado aqui e não leva em consideração a eternidade de Deus. E agora se preparar. Lembre-se que este ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11 é o único ministério do Senhor na terra, o único. O Senhor prometeu que haveria uma só voz e um só rebanho. Não haveria mais confusão de muitas vozes, cada pastor falando uma coisa diferente, cada pessoa falando uma coisa diferente, confundindo a igreja de Cristo. Não, o Senhor falou que esta trombeta, o som dela é muito claro, não deixa espaço para ambiguidade. O Messias está vindo, estes profetas são a boca de Deus decretando, enquanto anunciam a vinda do Messias, eles decretam os juízos de Deus até o momento quando a igreja será removida. Amados, já tem uma igreja muito pronta no Quênia. Isto diz para as nações que nós não podemos brincar. As nações da terra têm que correr e alcançar a obediência, a submissão, a santidade, a justiça e a pureza que o Senhor está encontrando na igreja daquele povo tão humilde naquela nação. Então, amados, aqueles que têm ouvido, ouçam e se preparem com temor e tremor. Neste momento, nós vamos encerrar a transmissão, atentos, e peço que todos estejam atentos para o fato de que os poderosos profetas do Senhor poderão vir ao ar a qualquer momento. Shalom. Aqui é a arcebispa Luciane Toledo falando de São Paulo, Brasil.